Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro, de Ciências, e vamos iniciar a segunda aula do material 5, ainda falando sobre células. Na primeira aula desse material, nós falamos sobre o processo, a evolução histórica desse conceito, dessa ideia do que é uma célula. Nos últimos séculos, essa ideia se evoluiu e temos atualmente a teoria celular, que é uma forma de entendermos essa evolução. Nessa aula, vamos falar sobre a parte orgânica da célula, sobre a divisão dela em organelas, estruturas e as suas funções no interior da célula. Bom, para explicarmos as células, nós utilizamos os modelos científicos. Esse modelo, por exemplo, é uma forma de representar uma célula. Não que ela é dessa forma, ela seja dessa forma. É só uma forma de entender, facilitar o entendimento sobre o assunto. Bom, as células são muito diversificadas. Existem diferentes tipos de células. Nós temos 8,7, estima-se que nós tenhamos 8,7 milhões de seres vivos. Muitos seres têm várias células, então a quantidade de células de tipos celulares é muito ampla. No entanto, muitas células têm alguns componentes em comum. Todas as células têm esses 4 componentes em comum, que é a membrana plasmática, que é uma estrutura que, dentre várias funções, ela controla a entrada e saída de substâncias dentro da célula. Nós temos o citoplasma, que é um fluido, que é uma substância gelatinosa, consistência de gelatina, que no interior dela ficam imersos os componentes celulares, as organelas celulares, que mais para frente eu vou falar sobre elas. Nós temos também o material genético, que é uma molécula grande. Ela tem a função de controlar as várias atividades celulares, ou seja, o material genético controla as funções no interior da célula, como, por exemplo, ela pode mandar uma mensagem para os ribossomos, o material genético, o DNA, manda uma mensagem para os ribossomos através de uma outra molécula chamada de RNA, e essa informação ela é traduzida nos ribossomos e que leva à produção de uma proteína específica de interesse dentro da célula. E as proteínas, de forma vulgar, nós podemos dizer que elas são os executadores de funções. Exemplo, ribossomo produz, por exemplo, uma proteína que vai entrar na composição dos anticorpos. Qual que é a função do anticorpo? Proteção do nosso corpo contra antígenos, contra vírus e bactérias patogênicas e outras moléculas também. Outro exemplo, ribossomo produz uma proteína que vai entrar na composição da hemoglobina no interior das hemácias. Hemácias são células vermelhas do sangue. Hemoglobinas são proteínas que têm a função de transportar o oxigênio no interior do sangue até as diversas células do corpo. Vou falar mais para frente sobre a hemoglobina. Outro exemplo, ribossomo produz moléculas proteicas que vão entrar na composição dos hormônios, que tem uma função muito importante no comportamento humano e de outros animais também. Então, aí se encontram os ribossomos representados por essas bolinhas marrons. Bom, aonde se encontram as células no nosso organismo? Se encontram nos órgãos. Os órgãos, eles são formados conforme essa figura, nós temos exemplo, a bexiga urinária à esquerda. Os órgãos são formados por tecidos. O que são tecidos? Conjunto de células. Então, a bexiga formada por tecido muscular liso, que por sua vez é formado por fibra muscular lisa, que são as células. Todos os órgãos têm esse tipo, essa organização. Bom, vamos pensar em outro órgão, do sistema nervoso, por exemplo, o cérebro. O cérebro é um órgão formado pelo tecido nervoso, que por sua vez são formados por células chamadas de neurônios. Bom, voltando à ideia de modelo científico, nós temos uma representação de uma célula, não que ela seja assim de fato, é apenas uma representação para poder facilitar o estudo. Se visualizássemos agora uma célula por microscópio, obviamente ela não seria assim, com esse formato, com essas estruturas assim, e com essas setinhas com os nomes das diversas estruturas, facilitando o nosso entendimento. Olhar por microscópio na vida real tem as suas vantagens, e a utilização do modelo científico para poder entender a célula também tem as suas vantagens. Bom, existe uma diversidade muito grande de células, mas nós vamos pegar 3 tipos básicos para poder extrapolar essa ideia
e tentar entender as outras diversas células que existem na natureza. Vamos falar sobre células animais, vegetais e bacterianas. Dentro das células animais existe uma grande diversidade, mas como eu disse, esse tipo de modelo facilita o estudo. Então, à esquerda nós temos células animais, à direita vegetais, no centro nós temos vários nomes de estruturas em comum aos dois tipos de célula. E à direita nós temos escrito em verde estruturas somente encontradas em células vegetais. À direita, escrito de marrom, somente encontradas em células animais. Bom, vamos começar com as estruturas em comum. Nós temos, já citei sobre os ribossomos e sua produção de proteínas. Já sobre o citoplasma, já falamos também sobre a membrana plasmática e sobre o material genético que fica no núcleo. Vamos falar agora do núcleo em si. O núcleo, escrito logo acima, é essa estrutura dentro do qual se encontra o material genético, que tanto nas células animais e vegetais tem essa membrana que recobre, chamada de carioteca, ou membrana nuclear. Dentro do núcleo, nós temos logo abaixo o nucleolo, representado em amarelo. Ele tem a função de auxiliar na produção dos ribossomos. Por fora do núcleo, nós temos os retículos endoplasmáticos rugoso e liso. O rugoso, ele se encontra na sua parede vários ribossomos. Então, indiretamente, ele tem a função de produção de proteínas. Retículo endoplasmático liso, ele tem várias funções, dentre elas, detoxicação, destruição de substâncias tóxicas. Quando a pessoa, por exemplo, bebe muito álcool, bebidas alcoólicas, essa estrutura que vai ser responsável pela destruição desse composto tóxico. Órgãos, como por exemplo o fígado, tem bastante retículo endoplasmático liso. Bom, após a destruição dessas moléculas, as impurezas são liberadas pelo sangue. Citoesqueleto tem a função muito importante durante a divisão celular. Lembra daquele postulado da teoria celular? Todas as células vivas se originam a partir de células pré-existentes. Então, essa divisão é fortemente influenciada pelo citoesqueleto. Bom, na célula nós temos muitas organelas celulares. O núcleo é uma organela. Pensa em organela como se a célula fosse um organismo. Dentro do organismo tem os órgãos. Então, a organela seria um diminutivo de um órgão, para fazer uma comparação com os órgãos humanos, dos animais, do modo geral. Então, mitocôndria é uma organela, complexo de Golgi, lisossomos, núcleo, todas são organelas. Continuando a explicação, lisossomos e peroxissomos. Lisossomos, em especial, tem enzimas no seu interior que têm a função de digestão intracelular, destruição de componentes não úteis pela célula. E após a digestão, os produtos da digestão são liberados no citoplasma, onde a célula pode reaproveitá-los. Complexo de Golgi tem a função de empacotamento das proteínas produzidas pelos ribossomos que se encontram no retículo endoplasmático rugoso. Empacota para liberar em outro local. Por exemplo, as enzimas digestivas do nosso intestino. Por exemplo, a nossa comida é digerida por essas enzimas. Elas são liberadas dentro do complexo de Golgi na luz intestinal. Mitocôndrias, função importantíssima de quebra da principal fonte de energia dos seres humanos, dos seres vivos, que é a glicose, o açúcar. Então, a mitocôndria quebra o açúcar para liberar energia para o trabalho celular. E ela utiliza o oxigênio para poder quebrar essa molécula de açúcar. Lembra que eu falei que o oxigênio ele é transportado no sangue por uma proteína produzida pelos ribossomos, que é a hemoglobina? Então, tudo está conectado, tudo está relacionado. Agora, quais são as estruturas, as organelas típicas da célula vegetal? Cloroplasto, importante na produção desse açúcar que eu citei anteriormente. O cloroplasto ele é responsável pela produção do açúcar por meio da fotossíntese. Parede celular, parede celulósica, da sustentação, da rigidez para a célula vegetal. Percebe que quando encostamos na planta, ela é dura, ela é rígida, principalmente por meio dessa estrutura. Não só, mas ela tem uma influência muito forte. Vacúolo central
é tipo um reservatório grande e fica localizado no centro da célula. Tem a função de armazenar substâncias. Agora vamos para as estruturas típicas da célula animal. Centríolos tem uma função importante na produção do citoesqueleto, que por sua vez, como eu citei, da divisão celular. E nós temos também pequenos vacúolos distribuídos ao longo da célula animal. Bom, vamos agora para a célula bacteriana, que é uma célula muito mais simples, geralmente uma célula menor que as células animais. Tem os 4 componentes básicos que toda célula tem, que é a membrana plasmática, o material genético, tem também os ribossomos e o citoplasma. Além disso, encontramos algumas outras estruturas, como por exemplo, fímbrias, também chamadas de cílios, e os flagelos. Percebam que as fímbrias são pequenas e numerosas. Os flagelos são longos, nesse esquema tem só um, mas pode ter mais numa célula bacteriana. Função locomoção, deslocamento da célula. A cápsula e a parede celular. A parede celular da bactéria tem uma função de sustentação da célula que é semelhante à parede celular dos vegetais, das plantas. E, por fim, a cápsula, que fica por fora da parede celular, que pode ter várias funções. Geralmente é uma substância gelatinosa, que, inclusive, em bactérias que podem provocar doença, ela está relacionada com os sintomas que a pessoa percebe. Então, a cápsula pode ser um antígeno de bactérias patogênicas. Bom, vamos para as questões da página 28. Iniciando a primeira questão na tabela, a tabela a seguir apresenta lacunas, onde devemos preencher um resumo das principais funções das organelas, bem como os tipos de células onde podemos encontrá-las. Bom, aí está a tabela. O núcleo, quais são as funções? Centro de controle das atividades da célula. Bactérias tem? Tem, mas não organizado, por carioteca. Já animais e vegetais, organizado por carioteca. Membrana plasmática, já citamos, controle de entrada e saída de substâncias, todas as células têm. Ribossomos, produção de proteínas, todas as células têm. Citoplasma, contém o material gelatinoso onde estão as organelas, todas as células têm. Parede celular, sustentação e proteção, tanto bactérias quanto vegetais têm, células animais não têm. Mitocôndrias, respiração celular, quebra do açúcar para a produção de energia. Bactérias não têm, animais e vegetais têm. Cloroplasto, somente células vegetais que têm. Responsável pela fotossíntese e produção de açúcar. Vacúolo celular central, armazenamento de substâncias, somente as células vegetais que têm. Lisossomos, digestão intracelular, bactérias não têm e tanto células animais quanto vegetais têm. Complexo de Golgi, armazenamento e secreção de substâncias, bactérias não têm, células animais e vegetais têm. E, por fim, retículo endoplasmático, liso e rugoso. Bom, divisão das células em compartimentos e produção de algumas substâncias, bactérias não têm e tanto células animais quanto vegetais têm. Bom, vamos para a questão 2. A tabela 2, organelas celulares em comparação com os diferentes componentes ou secreções de uma fábrica. Então, nesse exercício é para fazer uma comparação entre a organela, a estrutura celular, e como se fosse uma fábrica, qual que seria a função? O núcleo, qual que seria a função do núcleo? Dentro do núcleo fica o chefe. Dentro do núcleo, então, é o escritório do chefe. Escritório do chefe, porque o chefe é quem? O DNA, o material genético, que é o 2. Então, 2 DNA ou cromossomos seria o chefe, quem que manda nas atividades da célula. Membrana plasmática é a fronteira da célula, é que controla a entrada e saída de substâncias. Então, seria as paredes, as portas e as janelas. E já a parede celular é aquela que fica externamente, mais externamente, são as cercas, muros ou fronteiras. E as mitocôndrias, que é a quebra do açúcar para a liberação de energia, distribuição de energia elétrica na fábrica. Os cloroplastos têm a função de fotossíntese, produção de energia, ou seja, o painel solar. Já os vacúolos, vacúolo responsável pelo armazenamento de substâncias, seriam as caixas d'água, os reservatórios. Os lisossomos
digestão intracelular, destruição de componentes velhos, setor de lixo e reciclagem, complexo de Golgi, empacotamento de substâncias, estoque ou almoxarifado da fábrica. Ribossolos, produção de proteínas, ou seja, dos executores, são os funcionários trabalhando na fábrica. 11. Retículo endoplasmático. Bom, são as bancadas de trabalho, porque no retículo rugoso tem o local onde ficam os ribossomos para a produção de proteínas. Bom, pessoal, falar um pouco agora sobre microscopia. Nós temos talvez, foi o primeiro microscópio desenvolvido no século XVI, XVII. Esse segundo que apareceu no meio, no centro, é um microscópio óptico, típico em muitos laboratórios e escolas. Bom, ele é formado por, logo abaixo tem um espelho, onde a luz incide no espelho, sobe, passa pela lâmina. Lâmina é onde a amostra a ser observada é colocada. Se eu tenho, por exemplo, uma bactéria, eu coloco ali para poder observá-la. A luz atravessa a amostra e sobe pelas lentes objetivas e ocular. A lente ocular aumenta geralmente de 10 vezes. Objetiva, geralmente nós temos 3 lentes. Uma de aumento de 10 vezes, de 40 e de 100 vezes. Então, o quanto que eu vou ver de ampliação? Nada mais é que a multiplicação da ocular vezes a objetiva. Se eu tenho uma objetiva de 40 vezes e uma ocular de 10, a ampliação da amostra, da imagem da amostra, será de 40 vezes 10 vezes, ou seja, 400 vezes. Isso aqui é uma amostra observada de um microscópio óptico. À direita nós temos células de uma cebola. Percebam que essa bolinha seria o núcleo dentro do qual se encontra o DNA e o nucleolo, como vimos anteriormente. E esses em roxo, né, é um corante utilizado para poder visualizar bactérias. São várias bactérias, agentes causadores da tuberculose em especial. Né. Este é um outro microscópio, o microscópio eletrônico de varredura. Esse é muito potente, pode gerar imagens ampliadas até 1 milhão de vezes. Ele é muito mais potente que o microscópio óptico. Né? Aqui algumas imagens de microscópio eletrônico de varredura. Aqui nós temos um vírus bacteriófago, parece uma nave espacial. É um vírus que ataca bactérias. Aqui nós temos os olhos, né, os olhos compostos de uma mosca. Logo abaixo nós temos um ácaro, esse que dá coceira no nariz, que encontramos em... E logo abaixo, no canto inferior direito, nós temos o Vibrio cholerae, que é o agente causador da cólera. É uma bactéria em forma de bastão. Bom, pessoal, esse é o conteúdo que eu queria ter transmitido. E bons estudos a todos.